É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. É assim que a gente quer realmente começar o dia, não é? Desde de manhã, dirigindo a nossa prece para Deus, nessa certeza de que Ele nos escuta e, ao mesmo tempo, nos colocando num estado, digamos assim, de alerta, como quem sabe que Ele vai chegar, Ele pode chegar a qualquer momento, em qualquer hora, e a gente precisa estar desde amanhã. Prepara uma oferenda e fica, Senhor, à espera dos teus sinais. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você o Santo Evangelho que a liturgia nos apresenta no dia de hoje, quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. A Quaresma nos prepara para a nossa festa anual, que é a Páscoa. A Páscoa é a nossa festa, e assim a gente vai preparando o coração da gente. Agora, a Páscoa é uma festa que se dilata, ela vai progredindo, e ela progride por mais 50 dias, desde o domingo da ressurreição, ela se dilata por 50 dias até chegar ao domingo de Pentecostes, quando nós celebramos o dom do Espírito Santo. Portanto, a gente vai assim caminhando de festa em festa, e essa é uma verdadeira imagem daquilo que é a vida da gente. E por falar em festa, Jesus, no Evangelho que a gente vai ouvir hoje, está realmente num ambiente de festa. Estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo São João, versículos de 17 a 30. É aqui que está situada esse Evangelho, a cena do Evangelho de hoje. E é interessante, Jesus está também começa o desenvolvimento desse evangelho de hoje num lugar que é um pórtico, tem 5 pórticos, melhor dizendo, na chamada Porta das Ovelhas. E essa Porta das Ovelhas, eu penso que ajuda a gente a pensar naquela bela imagem que encontramos no Salmo 22, Salmo 23, Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. De fato, ontem a gente viu que Jesus conduziu um homem paralítico, não para dentro da piscina. Aquele homem esperava que alguém o conduzisse para dentro da piscina, e Jesus fez muito mais do que isso. Jesus conduziu aquele homem para dentro de si mesmo, perguntando para ele: você quer ficar curado? Muitas vezes o que a gente precisa é isso, é ser reconduzido para o nosso interior. Santo Agostinho de Hipona, um bispo da Igreja Católica que morreu no ano 430 depois de Cristo, ele pregava muitas vezes dizendo para o povo: redete ipsum, volta para dentro de ti, porque é no homem interior que Deus habita. Deus mora dentro de nós, Deus está aqui esperando a nossa decisão de entrarmos no mais profundo de nós mesmos, nessas águas que estão sempre ali se movimentando. É interessante que quando você olha para um rio, por mais caudaloso que ele seja, às vezes ele vai correndo serenamente, parece que nem está se movimentando, mas quando você mergulha dentro do rio, você vê que tem uma correnteza, você vê que tem muita força ali dentro, muita energia levando o barco para diante, levando os peixes, que vão ali nadando. Assim também dentro de nós existe uma força interior que, se a gente se lançar nesta força, ela vai nos reconduzir até as nossas origens. Como um rio vai correndo para desembocar no mar, assim também essa nossa torrente interior vai nos fazendo caminhar até esse oceano que é Deus mesmo. Muito bem, esse homem estava ali naquela porta, um lugar onde ficava muita gente cego, coxo, aleijado, pedindo esmolas. Ele ali estava, e Jesus lhe faz essa graça. Não é aquele lugar que era chamado piscina de Betesda, que significa casa da misericórdia. Deus quer nos reconduzir a essa casa de misericórdia. Isso é muito interessante, porque no domingo passado nós vimos um filho que voltou para a casa do seu pai, e na casa do pai, onde ele não esperava mais ser tratado como um filho, mas como um empregado, o que ele realmente experimentou foi misericórdia. Ele experimentou o amor de um pai de uma forma que ele não conhecia. Um outro filho estava ali também, e o pai pôde manifestar para ele o tamanho do seu amor,
do tamanho da sua misericórdia. O que aconteceu com aquele filho mais velho, se ele entrou para a festa que o pai tinha preparado ou não, a gente não sabe, mas você e eu, nós estamos aqui tendo a nossa oportunidade de entrarmos na casa desse pai e na festa que ele tem preparado para nós. Muito bem, Jesus está ali, fez aquela cura, mas na medida que ele fez aquela cura, nasceu também uma confusão que não foi pouca, porque Jesus disse para aquele homem paralítico que ele pegasse a sua cama, a sua enxerga e a sua maca e voltasse para casa. Levanta-te, pega a tua camazinha e vai-te embora. Quando os sacerdotes, as autoridades dos judeus viram aquilo, começaram a se indignar com o homem, porque dia de sábado ele estava fazendo aquilo que era proibido. Vejam só, nós estamos em um ambiente que é o ambiente de uma festa judaica, e dentro dessa festa nós temos a alegria de ver um homem que há 38 anos estava paralisado, mas agora os judeus não são capazes de entrar nessa festa. Você lembra que Jesus uma vez disse assim, essa geração, com que é que eu posso comparar essa geração? E diz assim, é uma geração que se a gente toca flauta, eles não dançam, se a gente canta um lamento, eles não batem no peito. É uma geração que não sabe aproveitar a vida, que não sabe enxergar o momento presente, que não sabe enxergar a hora da graça. Hoje de manhã me veio, quando eu estava pensando nisso, uma palavrinha que os alemães tinham, pipocou assim na minha cabeça, que era a palavra Spaßverderben, estragadores da alegria. Que é aquilo que a gente também tem na língua portuguesa, não é? Estraga prazer. Esses judeus, essas autoridades ali, verdadeiros estraga prazeres, são uns estraga festa. A festa estava tão boa para Jesus, que tinha feito aquela obra de misericórdia, para aquele homem que tinha recebido aquela bênção, e agora entram eles pensando em certos detalhes que na verdade naquele momento parece não fazer realmente nenhum sentido, porque se estava vendo aquilo que Deus tinha operado naquele momento. É o clima que a gente está vivendo. De outro lado, esse evangelho de hoje me toca de uma forma muito especial. Para mim, particularmente, desde 1998, que tem uma coisa que começou a bater forte dentro do meu coração, que é a chamada paternidade. O senso de paternidade, o senso de ser pai. E eu, numa oraçãozinha que eu compus e que volto sempre a ela, já desde 2013, que eu volto àquela oração que eu escrevi. Justamente eu agradeço a Deus nela e peço a Deus ao mesmo tempo. Agradeço pela paternidade espiritual que Ele me deu na medida que me ordenei padre, fui ordenado padre. Que Deus faça crescer em mim, porque esse dom da paternidade me recoloca no meio do povo de Deus de uma forma muito especial. Esse foi um ponto. Em 98 eu também redescobri a figura de São José. Me chamo José, redescobri São José. E de uns anos para cá, não foi por causa do ano de São José, não, já antes disso, toda quarta-feira para mim é um dia em que olho com mais força ainda para esse dom da paternidade. E tento olhar no Evangelho alguma coisa que me leve a descortinar também São José, porque toda quarta-feira é dia em que na devoção popular a figura de São José está ali colocada. Então nessa amizade com São José, eu fui crescendo também nisso. E eu acho que hoje também o Evangelho ajuda a juntar todas essas coisas. Porque o Evangelho hoje também mostra Jesus como alguém que é um contemplativo do seu Pai. Alguém que contempla a ação do seu Pai. Esta semana, a quarta do tempo da Quaresma, quem está se preparando para o batismo recebeu o credo, para memorizar o credo. Na verdade, hoje em dia, as pessoas já memorizam antes e recebem, está no livro, está lá no catecismo, já lê, etc. Mas na igreja antiga não era assim, não. Na verdade, as pessoas iam ouvindo falar do conteúdo do credo, dos artigos do credo, mas eles só recebiam a oração toda juntinha, como nós dizemos hoje, os artigos do credo, ou seja, a oração toda articulada, umas semanas antes do batismo. Era justamente nesse quarto domingo do tempo da Quaresma, eles recebiam o credo para memorizar e voltar com ele decorado. Não era para escrever, não podia anotar, era para memorizar e repetindo. E os pais deviam ajudar os filhos, o catequista, alguém da comunidade ajudando até a pessoa repetindo, saber voltar na semana, 8 dias depois, na comunidade e repetir diante do bispo o credo. E no credo, qual é o centro de tudo? Começa dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra. A gente diz também, não é, no credo niceno constantinopolitano, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo. Depois você vai afirmar que crê no Espírito Santo, na igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então estamos essa semana, quem está se preparando para o batismo recebeu o credo e nós vamos com ele articulando também esse conteúdo. Vimos o Pai misericordioso no domingo e hoje nós vemos Jesus contemplando essa misericórdia e o amor do seu Pai. Jesus vai dizer claramente no Evangelho de hoje: eu faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Os pais têm uma força sobre os filhos, dão um exemplo para o filho. O pai é sinônimo de uma autoridade. Autoridade, na raiz dessa palavra, significa ter a força de fazer crescer. Auctoritas, daí vem a palavra autor. Um autor é aquele que tem a força sobre a sua obra, tem uma responsabilidade pela sua obra, não é? Um escultor tem a força, a autoridade sobre a escultura que ele está fazendo, esculpe como ele pretende. Uma costureira, ela tem uma força de autoridade sobre o tecido que ela está ali costurando e corta como ela deseja e faz o que ela deseja. Se ela quer fazer um vestido, se quer fazer uma saia, se quer fazer uma calça, se quer fazer guardanapos, ela vai dando a forma que ela deseja aquele tecido. Autor é aquilo, então, que tem autoridade sobre alguma coisa. E autoridade, eu dizia que etimologicamente o que ela significa é aquele que faz crescer. Portanto, o pai tem autoridade porque ele deve fazer com que o filho cresça. E qualquer pessoa que tem autoridade deve entender essa força paterna e materna como força que ajuda o outro a crescer. Crescer em qual direção? Naquela direção para a qual a pessoa está chamada, na direção da sua vocação pessoal, na direção daquele chamado que Deus colocou dentro dela. Então Jesus hoje nos ajuda a aprofundar, a entrar nesse mistério de um amor de Deus que é criador, não é? Esse Deus que é criador de todas as coisas, a gente vê que ele é nosso Pai. Ora, hoje também o Evangelho vai nos fazer entender isso, não é? Que o Pai, Jesus disse, o meu Pai trabalha. O meu Pai trabalha, ou seja, trabalhar aqui significa dizer que o Pai não cessa de criar. Ele não cessa de criar. Ele continua criando. E ele continua criando na medida que, com a sua providência, ele mantém a nossa existência. A providência de Deus é a forma de Deus continuar criando. Deus continua criando. A criação está em contínua evolução. Porque Deus não criou e parou, não. A força da criação continua evoluindo até que a gente chegue à estatura de Cristo. Porque o que o Pai deseja não é só que eu seja José Raimundo. O Pai deseja que o meu ser seja cristificado, seja uma coisa só com Cristo através da força do mistério da sua Páscoa, da sua morte, da sua ressurreição. Convém que eu diminua e que Cristo cresça em mim, como dizia, não é? O São João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Gente, dito tudo isso, agora eu vou dizer poucas coisas, né? Relendo aqui o texto, espero. O texto de João, capítulo 5, 17 a 30, diz: naquele tempo Jesus respondeu aos judeus, né? Porque eles começaram a altercar com Jesus, a criar dificuldade com Jesus, porque aquele homem estava carregando a sua cama. E Jesus: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Eu já disse que esse trabalhar aqui equivale a dizer criar. Jesus é criador? Não, quem é criador é o Pai. Na Santíssima Trindade, cada um tem a sua missão. A missão do Pai é a missão de criar. Porém, existe na Santíssima Trindade a comunhão. E é isso que a gente é chamado a contemplar hoje, a comunhão do Pai com o Filho, e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é verdade que o Pai é o Criador, mas o Pai não trabalha sozinho. Santo Irineu de Lyon dizia assim que o Pai cria com suas duas mãos, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus cria, mas na missão de cada um na Santíssima Trindade, os outros estão sempre implicados. Jesus é o Redentor, mas Jesus não redime sem o Pai e sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o santificador, mas o Espírito Santo não santifica sem o Pai e sem o Filho. Por isso que tem aquele canto que diz assim: na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo Jesus, o teu Pai sacrossanto. Veja, porque ali em uma obra de uma pessoa da Trindade, a Trindade inteira está presente. Todos agem em comum, cada um com aquilo que é o seu específico. O Pai
não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. Cada um tem o seu próprio ser, e no seu ser cria a unidade da Trindade. Então, portanto, aqui o meu Pai trabalha e também trabalho, porque Jesus também está presente nessa obra da criação, porque o Pai cria todas as coisas, por Ele todas as coisas foram criadas, e nada do que existe foi feito sem Ele. Então Ele é o verbo com o qual Deus cria todas as coisas. Deus diz faça-se, ou seja, Deus cria por meio da palavra. Portanto, Jesus está presente nessa obra criadora do Pai. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. E nós reafirmamos isso exatamente. Ele é consubstancial ao Pai. Ele é da mesma substância do Pai, divino como o Pai, mas sem multiplicar as pessoas, sem multiplicar o ser de Deus, né? Dizendo que não são três deuses, um único Deus em três pessoas, numa única comunhão. Tomando a palavra, depois que Jesus viu que eles queriam matá-lo, estavam ali incomodados porque ele dizia que era filho, Jesus disse para eles: em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Não fazer nada por si mesmo. Aos discípulos, Jesus também vai dizer isso: sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, sem mim, a única coisa que vocês podem fazer é o nada. A única coisa que vocês podem fazer é o vazio. Deus é o Criador e Ele é o nosso Pai. Nós, no máximo, podemos ser criativos, e a nossa criatividade é uma forma de espelhar a criação de Deus. Por isso, em tudo aquilo que a gente for fazer, a gente deve fazer na comunhão com Deus, na união com Ele. Unidas a Ele é que nós queremos fazer. Assim como o Filho nada faz sem o Pai, nós nada devemos querer fazer sem Deus. Por isso que São Tiago vai dizer: você não fiquem dizendo, olha, que vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Digam-se se eu tiver a permissão de Deus, porque somente com Deus a gente pode fazer. E por isso que o salmista vai dizer: com Deus nós faremos proezas. Sim, com Deus nós podemos muito, mas sem Deus, nada. Por isso Jesus diz, não é aqui para nos ensinar também que o Filho nada faz sem o Pai. E diz mais do que isso, não é? Ele diz ainda, o Filho não pode fazer nada sem por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Essa contemplativa, não é? Ele vê, ele contempla. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, dizia que nós devemos ser simul in actione contemplativos. Nós devemos ser contemplativos na ação. Jesus contemplava o que o Pai fazia, mas não ficava só sentado olhando, vendo o que o Pai fazia. Não, ele imita o Pai, ele faz também. Assim nós devemos ser contemplativos da ação de Deus. Tudo fazer, realmente devemos ser operativos. É como diz alguma coisa que está profundamente inspirada na espiritualidade inaciana, sem ser de Santo Inácio diretamente, que diz assim: nós devemos fazer todas as coisas como se dependessem de nós, e esperar, e acreditar, e rezar por elas como se tudo dependesse única e exclusivamente de Deus. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e o Filho lhe mostra tudo aquilo que Ele mesmo faz. Ele mostra tudo o que Ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Jesus, no dia de hoje, ajuda-nos a contemplar o que tu fazes, porque vendo aquilo que tu fazes, a gente está vendo o que é que o Pai faz. Nós te vimos salvando esse homem da sua paralisia, e nós estivemos agora enfrentando a dureza do coração dos fariseus que estão atrapalhando essa festa que tu estavas fazendo na vida deste homem. Ajuda-nos a não sermos estraga-prazeres. Ajuda-nos a sermos pessoas que ficam admiradas. Dentro da palavra admirada tem a palavra mirar. A gente só pode ficar admirado se a gente mirar bem as coisas, se a gente olhar bem as coisas. E daí vem a palavra também milagre, palavra que no Evangelho de São João não aparece, porque São João vai falar sempre de sinais. Então, se você olha profundamente o sinal, você fica admirado e reconhece: aqui tem um milagre, aqui tem a mão de Deus. Oh Deus, ajuda-nos a ver a tua mão nas coisas, a vermos a tua presença naqueles espaços e lugares que muitas vezes a dureza do coração da gente não quer enxergar, como esses fariseus aqui, como esses judeus não estavam conseguindo enxergar a mão do Pai nas coisas que tu fazias. Continuemos a olhar aqui esse texto. Jesus diz, né? Assim como o
ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. E o Filho quer dar a vida a quem? A todos. Ele diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, né, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então ele quer dar a vida exatamente a todos. A quem é que ele quer dar a vida? A você. Ele quer dar a vida a mim. Ele quer tirar da morte quem? A mim, a você. Quando o pai do filho pródigo, no domingo passado, olhou para o filho mais velho que não queria entrar na festa, ele disse: meu filho, teu irmão estava morto e voltou a viver. Ele ressuscitou. A ressurreição é isso, abandonar o pecado e entrar nessa vida da graça. Peçamos ao Pai que hoje também a gente experimente isso, sair de alguma forma de morte e ressuscitar de alguma forma no dia de hoje, experimentar já hoje a voz do Filho que nos ressuscita. De fato, diz Jesus aqui, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho e assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Honrar na língua de Jesus significa dar peso, não é dar importância. Quando você põe um peso na balança, né, põe a mercadoria para pesar, aí ela vai entrar no equilíbrio. Então, honrar o Filho é entrar nesse equilíbrio da vida. O julgamento que o Filho traz é para pôr a vida em equilíbrio. E quando Jesus diz que ele vem para julgar o mundo, é só o julgamento de Jesus pode realmente tirar, banir do mundo o mal. Porque eu e você, quando a gente se mete a julgar as coisas, a gente muitas vezes faz besteira. A gente pode ser precipitado querendo arrancar a cinzânia e arrancamos também o trigo, a semente boa. Por isso só Jesus pode banir o mal, porque ele deu a vida para nos salvar e veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Não, a gente pode ter muita pressa e na pressa, em vez de dar vida, a gente mata, porque a vontade do Pai é que o pecador se converta, que ele viva. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Jesus também. E Jesus diz: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra. Essa semana, a quarta do tempo da quaresma, é a semana do segundo escrutínio. Escrutínio, palavra que significa julgamento, avaliação. O catecúmeno, quem está se preparando para o batismo, aprende isso, que é na palavra que ele encontra o critério para julgar as coisas, para julgar a vida, para julgar os acontecimentos. E você e eu que já estamos batizados, devemos retomar isso como uma verdade da nossa vida. Então disse Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. A vida já está dentro da gente. A vida é uma coisa muito, muito sutil, muito simples, mas ela já está dentro de nós, pequenina, não é? Ele diz: quem crê em mim, quem ouve essa minha palavra, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. A vontade de Deus não é que a gente seja condenado. Mas São João vai dizer na sua carta: filhinho, se a consciência de vocês está acusando, condenando vocês, lembre-se de uma coisa: Deus é maior do que a consciência de vocês. E Deus é amor. Então esse amor de Deus que invade toda a vida da gente. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu e você estamos mortos no nosso pecado. Quem está morto no seu pecado. Então, ouvindo a voz do Filho de Deus que estamos falando aqui agora, se a gente ouvir essa voz do Filho, a gente passa da morte para a vida. Não é? Já chegou a hora, e essa é a hora, não é, de ouvir a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem viverão. Mas certamente também o Evangelho não fala somente da morte do pecado, fala também da morte realmente, a morte real. Não é? Quem crê em Jesus vai sair dessa morte e entrar na vida, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhes o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Esse julgamento de Jesus não nos deixa no medo, porque Jesus é ao mesmo tempo o nosso juiz, mas ele é também o nosso advogado. Ele conhece a nossa causa por dentro e por fora. Mas já imaginou? Você tem um advogado, está cuidando da sua causa, ele sabe todos os trâmites do seu processo, e depois ele é colocado como juiz, não é, daquela instância onde você está. Aí agora é bom, esse juiz já conhece a sua causa por dentro, já conhece você, já conhece a sua consciência. É assim Jesus, ele é nosso advogado, ele intercede para a gente já bateu na porta dele tantas vezes, depois ele vai julgar a gente.
Ele vai julgar como quem conhece a gente por dentro. Vai julgar de acordo com a sinceridade do coração da gente e mais do que isso, conhecendo mais do que a gente imagina, porque se a consciência da gente estiver acusando, ele ainda é maior do que essa consciência que a gente tem das coisas. Continua Jesus dizendo aqui: não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. A ressurreição final, não é? Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Portanto, todos ressuscitarão. Ressuscitarão os bons, ressuscitarão os maus, mas ressuscitaremos para o julgamento, para fazer o discernimento da nossa vida, das nossas ações. Eu julgo de Jesus conforme o que escuto. Aliás, que ele é o nosso advogado, então a gente conta para ele as coisas da gente e o julgamento dele vai ser a partir dessa escuta que ele faz. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós já dissemos qual é a vontade daquele que enviou Jesus. É a nossa santificação, é a nossa salvação. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. É assim que nós queremos nos colocar diante de Deus no dia de hoje, recebendo essa bênção, essa graça, essa paz que somente dele pode brotar. Minha amiga, meu amigo, quero desejar para você um dia abençoado, um dia cheio de luz, um dia cheio de Deus. Eu esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar, ao teu lado para te acompanhar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Meu abraço a quem está aqui acompanhando pela madrugada brasileira essa nossa transmissão. Um abraço para Rose Santos, para Darcy Sampaio, para Manuel Roque. Um abraço para vocês. Eu vou salvar aqui esta nossa live. Você ontem, por um acaso, mandou para 10 pessoas a transmissão de ontem? Sei não, viu? Olha, o compromisso de hoje, manda para 10. Quero ver se você tem coragem ou não. Assistiu, curtiu, encaminhou. Essa é a tarefa. Se não, já viu. No final vocês vão ser reprovados. Gente, muito obrigado a vocês que acompanham aqui essa nossa transmissão. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser.